A gente vai conversar sobre esse assunto com o senador Jean Paul Prats, que é do PT do Rio Grande do Norte, e vai nos falar um pouquinho. O senhor estava na reunião ontem, né, senador? Tem se dedicado bastante a esse tema também. O senhor avalia que, com essas concessões, entre aspas, feitas pelos estados, a aceitação de uma alíquota única com base nos últimos 60 meses e o congelamento até dezembro, em troca do não avanço, da recusa desse projeto que limita em 17% o ICMS, todo mundo sai ganhando na medida do possível, nesse cenário tão difícil que a gente está vendo? É um bom acordo, senador? Bom, olá a todos. Eu quero primeiro esclarecer que não há essa troca direta. Ficou bem claro com o presidente do Senado que o projeto de lei, o tal PLP que vem da Câmara, que trata sobre a essencialidade de outros serviços, etc. e tal, que é amplo, que é mais abrangente do que meramente o tratamento tributário dos combustíveis, será deliberado. Okay? O que vai acontecer é que ele vai ser submetido a um grupo de trabalho que vai aprimorá-lo, porque ele foi feito, claro, como deve compreender, um pouco às pressas e atabalhoadamente de forma a atender um espírito, uma pressão daquele momento especificamente. E a gente agora, com essas duas evoluções, é possível permitir mais tempo para se avaliar melhor e aprimorar um pouco mais esse processo de alteração da tributação dessas áreas ou dessas atividades ditas essenciais, que incluem combustíveis, produtos e serviços essenciais que incluem combustíveis, mas não somente eles. É bom também que se diga que nós estamos diante de uma espécie de troca, é uma solução de compromisso. E ela tem que ser equilibrada, ela não pode ser, como eu disse, uma coisa de sofreguidão emergencial que depois se torna permanente, porque agora nós estamos falando de alterações no Código Tributário Nacional e na Lei Candir, que são legislações tributárias permanentes, pelo menos até que a reforma tributária saia, e ainda tem isso, né? Porque ainda estamos justamente no meio de uma discussão estrutural da tributação brasileira. Então, no meio disso, nós não podemos nos dar ao luxo de entregar 83 bilhões de reais anuais, não é só esse ano, não é só temporário, é para sempre, né? Com pelo menos 20 bilhões na educação, que anularia totalmente o novo Fundeb, com pelo menos 10, 11 bilhões no custeio da saúde, diretamente impactando estados e municípios, e 41 outros bilhões que estão na área de segurança pública, assistência social, enfim, os serviços públicos que os estados e municípios prestam, que é a maioria do que chega à população mesmo, através da capilarização aí do sistema federativo. Então, trocar isso pelo quê? O que é que está do outro lado da balança? Ora, a proposta que vem da Câmara, ela traz um diesel ou uma alíquota de 17% padronizada para tudo, né? E o diesel, por exemplo, na alíquota média está em 13,8%. Portanto, o efeito para os diesel seria zero. Do jeito que está hoje, o efeito daquela lei para o diesel, o preço seria zero. Então, você estaria abrindo mão dessa receita, ou frustrando esta receita a mais dos estados, lembrando que eles já têm frustrações de receita da ordem de 17 bilhões desde o começo do ano e vão completar aí por volta de 30 bilhões pelo congelamento, esse sim efetivo, do preço de referência sobre o qual incidem as alíquotas sobre combustíveis. Então, eles já estão abrindo mão de receita desde novembro do ano passado, e não é pouco, e agora abririam mais em troca de nada, porque no diesel não faz efeito nenhum. E na gasolina, o próprio relator de lá da Câmara diz que vai diminuir 10%, só que a Associação de Importadores de Combustíveis já diz que a gasolina está defasada em 20% em relação à paridade de importação. Então, significa que a gente estaria trocando tudo isso por metade do aumento, né? Ou seja, parece aquelas promoções falsas que a gente compra pela metade do preço do dobro, né? Então, não adiantaria nada do jeito que está. O que vai ser feito é que nós vamos trabalhar nesse processo, claro, porque é um projeto meritório, discutir essa questão da essencialidade, apressar e ajudar estruturalmente a alíquota única, mas temos que ter um pouco mais de elaboração, e é por isso que o presidente nomeou aí 3 senadores, o relator e mais 2, e além disso 5 secretários de Fazenda, especialistas no tema, que vão se debruçar sobre o projeto, e ele irá sim à deliberação, só que com esse cuidado. Senador, agora o tempo urge, como costumam dizer, né?
as pessoas estão sem conseguir, muitas vezes, viabilizar o pagamento de combustível. Isso contamina a inflação de maneira generalizada para quem tem carro, para quem não tem carro. O senhor sabe disso melhor do que eu, né? Daqui a pouquinho tem recesso, no segundo semestre tem campanha eleitoral. É solução para... E o tema é complexo, né, senador? É muito complexo. É solução para o curto prazo ou não adianta esperar isso? Não, veja, você mesmo iniciou dizendo que os secretários, portanto, os governos dos estados, os governadores representados pelos seus secretários, trouxeram duas medidas imediatas e muito importantes. Essas sim são efetivas. Uma é a volta para o projeto de lei que eu relatei aqui, que virou Lei Complementar 192, que era o PLP 11, onde a gente estabeleceu para o diesel um período de transição até a monofasia de média móvel dos últimos 5 anos. Portanto, vai pegar 2 anos antes do Covid, a queda de preço internacional do Covid, depois a subida arremetida para o preço alto a partir da retomada global da economia e depois a guerra. Então, vai pegar um período justo de tempo, 60 meses, para a média móvel aplicável ao diesel. Isso sim pode impactar imediatamente em 10 a 15 centavos. E depois eu vou explicar, porque alguém vai dizer, 10 a 15 centavos é pouco. E realmente mas impacta. Agora, a segunda medida, o congelamento que já está em curso para todos os demais combustíveis, gasolina, GLP, que é gás de cozinha, e etanol combustível, eles também assinalaram de esticá-lo até o final do ano, ou por um período semelhante, né? Então, essas duas medidas são de fato efetivas e imediatas. O CONFAS está acontecendo agora, nesse momento, para aprovar a primeira dessas duas medidas, a outra ao longo das próximas semanas. E a terceira coisa é a não judicialização desses processos, porque tudo isso que nós estamos falando aqui pode sim, com muita base, ser contestado judicialmente, porque a Constituição manda que quem legisla sobre ICMS são os estados. E aqui o Congresso, de alguma forma, pode ser contestado o fato de que ele esteja realmente interferindo nessa autonomia dos estados quanto ao ICMS. Em paralelo a tudo isso, está correndo a reforma tributária, que vai à CCJ na quarta-feira. Então, temos alguns efeitos imediatos, temos a CCJ que vai mexer com tributação. Agora, é essencial uma coisa só para terminar. De nada adianta, eu vou repetir isso pela milésima vez, trabalharmos na tributação sem trabalharmos na política de preços para o país. Como eu disse aqui, o efeito dessa questão da média móvel de 5 anos, que é a mais efetiva das medidas, vai dar em 10 a 15 centavos, nossa estimativa. E isso é muito pouco. Qualquer aumento que haja agora, nesse período que está aumentando constantemente, anula completamente o esforço dos estados na parte tributária. Então, nós temos que voltar a discutir a conta de estabilização de preços, que pega dinheiro excepcionalmente auferido pelo governo brasileiro, com a alta, porque o Brasil exporta petróleo em dólar e aplica em cima do cidadão preço em dólar reajustado em tempo real. E isso gera um lucro para o Estado brasileiro, que o senhor presidente da República e a sua equipe econômica, que agora domina também o Ministério das Minas e Energia, se recusa terminantemente em colocar na mesa. Senador, não coloca isso na mesa. Enquanto isso não acontecer, nós vamos ter pequenos paliativos que vão fazer pouco efeito. O Gustavo Uribe, nosso analista em Brasília, quer fazer uma pergunta ao senhor também. Uribe. Senador, bom dia. Pelo que eu entendi, então, o senhor considera, então, que o congelamento até o final do ano e a cobrança pela fase monofásica tem mais efeito do que essa nova medida do teto de 17%. O senhor defende, então, que se abandone essa medida ou é possível vislumbrar algum caminho de modificação dela para que você tenha uma redução do preço dos combustíveis no país? Não, vamos ver, vamos tentar compor, porque é legítimo por parte da Câmara ter trazido outra tentativa de solução. Vamos analisar, e o presidente do Senado deu claramente esse recado. Nós não estamos aqui trocando para enterrar o projeto que veio da Câmara, absolutamente. Nós, pelo contrário, vamos trabalhar dedicadamente para aprimorá-lo e para conciliar com alguma coisa que faça efeito de fato e que se encaixe nesse conjunto de medidas. Em troca, provavelmente, a gente poderia dizer, e aí é uma questão informal, a minha, como relator das duas medidas aqui e que passou para a Câmara, eu poderia colocar e ponderar que a Câmara realmente se debruçasse também, por sua vez,
sobre o PL 1472, que é o que trata da conta de estabilização. No entanto, me parece que o governo tem usado a sua maioria para simplesmente fazer a egípcia e não fazer de conta que o projeto não existe. No entanto, esse projeto é o mais importante, porque mexe justamente na estruturação dos preços internos e afeta diretamente a tal política de paridade de importação. Agora, para fazer isso, tem que ter competência de administrar todos os efeitos dessa medida. Senador Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN mais uma vez. Bom dia de trabalho para o senhor, até a próxima. Até logo, obrigado.